que nos leva a cuidar tão bem das pessoas à nossa volta, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, e cuidar tão mal de nós mesmos? Bom, meu nome é Suelen e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu compartilho com você todo o meu desenvolvimento espiritual e intelectual. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade de cuidar de si mesmo. E, para variar um pouco, esse é mais um tema do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E eu gosto de trazer essa leitura, esse aprofundamento aqui, porque eu acho que é de extrema importância que vocês tenham acesso a esse assunto, mesmo que não tenham lido o livro ainda. Bom, nos últimos vídeos nós falamos sobre causa e ordem, sobre visão, sobre perspectiva, sobre todas essas áreas da nossa vida que precisam da nossa atenção. E todos esses vídeos formam um ciclo chamado De Volta à Realidade. A ideia era que com esses vídeos vocês pudessem entender que voltar à realidade é o primeiro passo para que haja uma mudança de mentalidade, de comportamento, para que, enfim, vocês cheguem a um resultado que de fato façam que vocês sejam melhores. Isso porque foi o que aconteceu comigo. E eu ainda estou andando a passos curtos e melhorando gradativamente. Dias melhores, outros nem tanto, mas tentando um pouco cada dia. E hoje eu vou trazer o último vídeo desse ciclo, que é a responsabilidade de cuidar de si. Bom, esse vídeo vai ser dividido em dois, porque talvez fique um pouco longo, mas vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai voltar lá em Gênesis. A gente foi em Gênesis no vídeo de causa e ordem, e hoje a gente vai voltar, só que a gente vai voltar no capítulo 3, na queda. E por que a gente vai voltar no tema da queda? Justamente para que a gente possa encontrar uma resposta sobre o motivo de nós não cuidarmos de nós mesmos. Bom, primeiro de tudo a gente sabe que a história conta sobre como Adão e Eva são enganados pela serpente e decidem comer do fruto. Primeiro, a serpente é astuta e ela distorce a palavra de Deus. Ela não fala com as exatas afirmações que Deus usa para conversar com Eva. Pelo contrário, ele pega uma palavra e distorce aquela palavra, perguntando para Eva se ela não pode comer de nenhum fruto do jardim. E Eva, que não tinha obrigação nenhuma de responder à serpente, cai na lábia dela e acha que se comer da fruta e ser conhecedora do bem e do mal vai fazer com que ela fique mais perto de ser igual a Deus. Eis o primeiro fracasso: querer ser igual a Deus. Porque isso apenas distanciou Adão e Eva ainda mais da presença dele. Bom, mas eu não vou me adiantar no assunto. Vamos por partes. Depois que Adão e Eva comem da fruta, eles acabam descobrindo que estão nus. Eles acabam descobrindo o que é o bem e o mal. Eles estão autoconscientes. E por que eles ficam envergonhados? Eles estavam nus o tempo todo. Eles estavam ali diante da presença de Deus o tempo todo. Então por que agora eles ficam envergonhados? Bom, o primeiro significado é simbólico. Acontece que, diferente dos outros seres vivos, os seres humanos têm os órgãos vitais mais aparentes e à mostra, o que faz com que nós sejamos mais frágeis. E eles sentiam essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Por isso, não queriam se mostrar diante de Deus. Mas, mais do que isso, eles percebem uma propensão para o mal. Eles estão autoconscientes agora. E estar autoconsciente é mais do que apenas se ver nu. Vamos analisar com mais cuidado. Acontece que, diferente dos outros animais que fazem as coisas por instinto, por exemplo, caçar ou ter uma briga por território, nós, seres humanos, sabemos exatamente aquilo que nos aflige dor. Nós sabemos exatamente o que nos faz sofrer. E muitas vezes nós nos colocamos nessas situações. E outras, nós causamos dor e sofrimento para as pessoas ao nosso redor, propositadamente. E isso é algo que apenas o ser humano consegue fazer. Durante todo esse período entre a guerra
entre a Rússia e a Ucrânia, as pessoas falam que isso é desumano, que é desprezível e detestável, e de fato isso é desprezível e detestável. Mas apenas o ser humano tem a capacidade de fazer algo assim, de afligir sofrimento tamanho a outra pessoa, propositadamente e sem remorso. Eis o maior problema de todos agora. Então, como a gente poderia confiar em outra pessoa? Como a gente poderia confiar em nós mesmos? Suelen, o que tudo isso tem a ver com a responsabilidade de cuidar de si? Nós vamos chegar lá. Bom, imagina que você chegou em um restaurante e você pediu um dos pratos do cardápio e a apresentação estava bonita e o prato até parecia muito gostoso. Mas ele estava frio ou muito salgado e às vezes pode até ser que tenham entregue o prato errado para você. Pense se você já se encontrou na situação de ficar pensando se avisa para o garçom ou não, se troca o prato ou não. Afinal, nunca se sabe o que o chefe ou o garçom pode fazer com o prato até entregar para você de novo. Ele pode cuspir, ele pode fazer alguma coisa lá dentro, ele pode colocar alguma coisa na comida, enfim, são N possibilidades que passam dentro da sua cabeça. Acontece que pode ser que absolutamente nada disso aconteça. Mas nós, como seres humanos, sabemos a capacidade que nós mesmos temos. Não que você vá fazer isso, mas você sabe a capacidade que o ser humano tem de fazer mal para o próximo. E é por isso que você está sempre desconfiado. Existe uma estatística que mostra que pacientes que procuram um médico por estar doentes, quando recebe aquela receita, com todos os medicamentos, com toda a prescrição médica, uma parte deles não chega nem a comprar os remédios, outra parte compra, começa a tomar, mas toma tudo errado, e outra parte compra, mas não toma. Isso porque sempre fica com aquele pensamento de: mas será que eu precisava de tudo isso? Será que o médico realmente me passou a prescrição certa? Será que ele não está fazendo isso só para eu gastar mais dinheiro? Será que ele não passou a prescrição errada? A gente sempre tende a pensar o pior do próximo. A nossa mente, ela funciona dessa forma. Mas se fosse para cuidar de um animal, de um pet, eu não estou falando que isso é errado, pelo contrário. Mas se fosse para cuidar de um animal, do seu gato, do seu cachorro, do seu papagaio, periquito, enfim, você daria o medicamento correto, completo, todos os antibióticos, todos os remédios prescritos, porque afinal ele está sob a sua responsabilidade. E aí você cuidaria muito bem dele. Então por que não cuidar tão bem de si? Acho que essa é a questão. Nós estamos sempre reféns da nossa autoconsciência. Sempre reféns da propensão a saber a capacidade que nós temos de fazer o mal. No entanto, existem por aí pessoas dispostas a fazer um sacrifício diário para que as pessoas ao seu redor estejam sempre bem, estejam com tudo funcionando. Já pensou sobre como a estrutura que nós temos funciona? O gás encanado, a energia, a água, tudo isso funcionando normalmente quando você chega em casa? Às vezes nem tão normalmente assim, mas geralmente são casos isolados. Isso porque existem pessoas cuidando diariamente de tudo isso. E não só. Existem pessoas que, como eu disse, estão fazendo esses sacrifícios diários, todos os dias, para fazer com que as outras pessoas fiquem bem, estejam bem. Geralmente são essas pessoas que estão machucadas e que muitas vezes não estão cuidando de si próprias. É claro que existem aquelas exceções de pessoas que se sacrificam pelo cuidado dos outros e cuidam de si mesmas, o que é o caso ideal. É claro que, no entanto, isso não significa que essa pessoa que está ali fazendo esse sacrifício diário, buscando imitar a Cristo, aquele que fez o maior de todos os sacrifícios por amor, se deixe ser explorado, marginalizado, escravizado.
Afinal, o sacrifício que Cristo fez na cruz não foi para que você se sentisse, ou fosse, ou agisse como um escravo hoje. Não se deixe ser explorado, não se deixe ficar marginalizado. Não se deixe ficar nessas situações onde há sempre um patrão mandão que está explorando você. Seja isso acontecendo com um familiar e até com um parceiro ou parceira que faz coisas que nós consideraríamos como tóxicas. Então, tome cuidado. Querer o bem do próximo, se sacrificar pelo próximo não significa se deixar ser explorado, se fazer de bobo ou se deixar ser feito de bobo. Por favor, vamos abrir este parênteses aqui. É necessário que para que a gente não seja refém da nossa autoconsciência, a gente consiga lutar pelos nossos direitos, assim como nós lutaríamos pelos direitos dos outros. Jung, um psicólogo suíço, ele diz que isso é como abraçar e amar o pecador. No caso, esse pecador seria você mesmo. Assim como você faria com uma pessoa que você perdoa e ajuda, mesmo ela sendo imperfeita e tropeçando pelo caminho. Isso significa que você também merece esse respeito, esse carinho, esse cuidado. A gente deixa de cuidar de nós mesmos como se nós soubéssemos o quanto nós somos maldosos, o quão é perigoso. Vamos reformular. A gente deixa de cuidar de nós mesmos como se estivéssemos compensando algo. Como se, bom, eu sei que eu sou má, que eu não sou boa o tempo todo, que eu faço coisas ruins. E eu não digo fazer coisas ruins, coisas como, tipo, matar, roubar, essas coisas. Não tô dizendo isso, são coisas do dia a dia. Mas você sabe que você é pecador. Você sabe que você comete erros. E aí você deixa de cuidar de si como se estivesse compensando aquilo. Como se, bom, se eu não cuidar de mim, eu compenso pelos erros que eu cometo. E não é verdade. É quase um milagre você tentar ser bom e ter coragem e perseverança para tentar acertar todos os dias. Mas você merece respeito. Você merece cuidar de si mesmo. Você tem um papel vital a cumprir no desdobramento, no destino do mundo. E é por isso que você tem essa obrigação moral de cuidar de você. Você tem um papel vital a exercer. Existe algo que só você pode fazer da sua forma, porque é a sua forma de se expressar, é a sua forma de agir, que faz com que aquilo aconteça da forma que tem que acontecer. E existe essa necessidade de que nós façamos, que nós cumprimos, nós venhamos cumprir esse papel. Essa é uma frase que está lá no livro do Jordan. Isso mexeu comigo porque eu pensei, bom, se eu tenho um papel a exercer, se tem algo que só eu posso expressar da forma que, bom, do meu jeito, pra melhorar as coisas, pra fazer a diferença, mesmo que seja na vida de algumas poucas pessoas, então eu devo cuidar de mim. Eu tenho essa obrigação comigo mesmo, porque eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. Para que eu consiga lidar, por exemplo, com essa rotina que eu tenho diariamente, eu preciso fazer um exercício físico, porque senão o meu corpo não aguenta. Então existem essas pequenas coisas, essas pequenas grandes coisas, essas pequenas escolhas diárias, que faz com que eu cuide de mim. E não ache que cuidar de você é simplesmente fazer um skincare à noite, ou tomar um café da manhã reforçado de manhã. Cuidar de si exige mais. Exige responsabilidade. Responsabilidade que você usaria para cuidar de outra pessoa. Bom, esse vídeo vai terminando por aqui. Essa é a parte 1, mas claro que eu já vou continuar gravando a parte 2 daqui. E eu espero que daqui um pouco tempo, espero que daqui pouco tempo mesmo, você já consiga assistir a parte 2. Bom, um beijão. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você
receber a notificação assim que sair um vídeo novo. Curte, comenta, compartilha. E se você pensou em alguém que precisa ver esse vídeo e que você acha que seria importante para essa pessoa ouvir isso, manda para ela. Não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família e me ajuda se inscrevendo aqui. Vamos chegar nos nossos primeiros 100 inscritos. Eu acho que é uma meta razoável. Bom, muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.